Senhoras e senhores, vamos agora para as dicas de História Geral para o Enem 2015. Os assuntos mais cobrados, as previsões. Dentre eles, aqui temos, em ordem cronológica, Egito Antigo, destaque para o chamado modo de produção asiático, também para o politeísmo, para a religião egípcia. Temos Grécia Antiga, tema recorrente. Cuidado para o assunto democracia. São vários anos de Enem que esse tema tem aparecido e, principalmente, atente para a comparação da democracia em Atenas, a democracia na Grécia Antiga, para a democracia contemporânea, inclusive para a democracia brasileira. Lembrando, democracia ateniense, uma democracia direta, uma democracia em que a participação política era muito restrita. Então você tem, pelo menos naquele momento, na antiguidade, a participação apenas de homens maiores de 21 anos, nascidos em Atenas, filhos de pais atenienses. Portanto, um grupo minoritário. Escravos, estrangeiros, mulheres e menores de 21 anos não tinham participação política, diferentemente da democracia brasileira. Uma democracia que é indireta, ou seja, representativa, e uma democracia em que a população tem ampla participação. Ok? Igreja medieval, outro tema recorrente, a questão da influência do poder que a Igreja Católica exercia sobre mentes e corações na Idade Média, sem sombra de dúvidas, a instituição mais poderosa de toda a Idade Média, que exercia o seu poder, tanto na área religiosa, obviamente, como na área social, e também acabava interferindo na política. Crise do feudalismo, um assunto, um período importante, um tema importante, a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Temos que atentar aqui para as cruzadas, para o renascimento comercial e urbano, com o surgimento das rotas comerciais, das feiras, as guildas, as corporações de ofício, e não se esqueça também da crise do feudalismo, de certa forma, acelerada com o século XIV, a crise do século XIV, o trinômio, peste, fome e guerra dos 100 anos, ok? Temos também o Renascimento, mais um assunto aí na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Essa verdadeira revolução intelectual ou cultural na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, atente para as características do renascimento cultural, como o antropocentrismo, o humanismo, o racionalismo. Temos também uma verdadeira revolução científica acontecendo neste período com o heliocentrismo, o advento da imprensa. Cuidado com esses assuntos. O absolutismo, já entrando na Idade Moderna, a concentração de poderes nas mãos de uma pessoa, destaque para aquele governo que virou sinônimo de governo absolutista, o reinado de Luís XIV, o Rei Sol na França, Le Roi Soleil. Aqui outro assunto importante, aliás, um dos temas mais cobrados no Enem, a Revolução Industrial. Atente não só para as transformações no processo produtivo, com o advento da energia mecânica, a utilização da energia a vapor, bem como matérias-primas fundamentais para a Revolução Industrial, é o caso do ferro, do carvão, mas atente também para as consequências sociais, o surgimento do proletariado, a intensa exploração da classe trabalhadora submetida a longas jornadas de trabalho e também a baixos salários, bem como a exploração da mão de obra infantil e feminina. E não se esqueça da reação dos trabalhadores a tudo isso, com o ludismo, o movimento dos quebradores de máquinas e o cartismo. O iluminismo, esse é um dos assuntos que eu gostaria que você desse atenção especial. Por quê? Ele vai influenciar outros assuntos, não apenas de história geral. Então, ele funciona como influência ideológica para não apenas a Revolução Francesa, como também para movimentos emancipacionistas. Aqui no Brasil é o caso da Inconfidência Mineira, é o caso da Conjuração Baiana, é o caso também da independência dos Estados Unidos da América.
Então, muito cuidado para os princípios iluministas que vão influenciar diversos eventos na história, ok? A Revolução Francesa, um marco na história, não deve ser deixada de lado, é o caso, né, da passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Nós temos os grupos políticos, os jacobinos, os girondinos, a alta burguesia, a pequena burguesia, as fases com a Assembleia Nacional, a Convenção Jacobina de Robespierre e a guilhotina cortando cabeças e, finalmente, o Diretório. Atente também para os aspectos ideológicos, ok? Para os princípios do iluminismo que também influenciaram essa importante revolução. Finalmente, o imperialismo e a Guerra Fria. No caso do imperialismo, destaque para as consequências do neocolonialismo, do domínio da África e da Ásia, a partilha colonial africana, não se esqueça, da chamada Conferência de Berlim de 1885, com o verdadeiro loteamento do continente africano entre as potências europeias. Não vamos esquecer dos efeitos disso. Por exemplo, a intensificação da exploração dos povos da África e da Ásia, o descontentamento de algumas nações europeias com os parcos territórios obtidos com essa partilha e também, obviamente, isso resultando na Primeira Guerra Mundial, ok? Finalmente, a Guerra Fria. A Guerra Fria, a oposição entre os blocos capitalista e socialista, o bloco capitalista, capitaneado pela superpotência norte-americana, os Estados Unidos, e do outro lado, a superpotência socialista, no caso, representada pela União Soviética. Atente para a corrida armamentista, para o equilíbrio das potências nucleares. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão fazer questão de ampliar o seu arsenal nuclear, ok? Então, atente para esses aspectos. Não podemos deixar de lado também, no contexto da Guerra Fria, a Revolução Cubana e também a Guerra do Vietnã, ok? Boa sorte, é isso aí.